Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do templo, do povo. E disse: O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já estão abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram nele e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, excelente quinta-feira para você. Hoje, dia 20 de agosto, o mês já está indo embora. Vamos pedir a Jesus bênção de paz, misericórdia para todos nós. Que Nossa Senhora nos ajude a caminhar sempre em direção ao céu. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então Jesus está no Evangelho de hoje nos convidando para o banquete do reino. Ele conta uma parábola interessante. Vamos tentar entender nessa reflexão de hoje. Mas antes, deixa eu pedir a você que está chegando para ouvir a palavra de Deus. Se você que já ouviu, vamos só refletir sobre ela. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e não é inscrito, por favor, se inscreva. É importante a sua inscrição. Marque o sino de notificação. Deixe o seu joinha para ajudar o canal. Porque se você fizer isso, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai recomendar para aquelas pessoas que nunca ouviram falar deste canal. Então faz essa caridade, ajuda Jesus. Talvez uma palavra dita nesta reflexão pode ajudar pessoas a chegar até Ele. Jesus está esperando de braços abertos. Agora é com você. Muito bem. Tudo estava pronto, disse Jesus. A mesa estava cheia de um banquete maravilhoso, né? O convite havia sido feito. Mas cadê os convidados? Se recusaram a participar da festa. Alguns, diz o Evangelho, foram cuidar dos seus campos, dos seus negócios, né? Eles vacilaram e deixaram que as coisas mundanas, né? As preocupações de todos os dias ocupassem o lugar de Deus. Essa parábola é um alerta para nós católicos, porque está nos revelando uma verdade que nós não podemos esquecer. Ou seja, que a gente pode recusar Deus sem dizer abertamente que nós não queremos nada com Ele. Basta a gente se colocar como aquele que está ocupado. Não, hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Vamos rezar aqui? Ah, não, hoje eu não posso. Não dá, é tarde.
Tá certo? Não. Vamos para a missa? Ah, não, só está quente. Tem católico que tem essas desculpas. Então, é preciso estar desocupado. Pare de fazer as coisas que podem ser feitas depois e busque as coisas de Deus. O meu trabalho, o seu trabalho. A correria do dia é grande, mas eu estou aqui todos os dias nesse horário cedo para levar a palavra de Deus para você, depois, daqui a pouco, de tarde, de noite, e passo o dia inteiro trabalhando. Às vezes 10, 12 horas por dia de trabalho. Mas aqui estou e com alegria para ser grato a Deus. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado para que os projetos humanos, não estou dizendo que você não possa ter os seus projetos, seus sonhos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nenhum deles é mais importante do que a graça de Deus. Os compromissos, o dinheiro, nada disso é mal. Pode ir para a festa, pode ter seu compromisso, pode ir para os seus negócios, pode ir para os seus campos, porque aqui diz, né, que o rei mandou convidar. Não, eu tenho um trabalho no campo, eu tenho meus negócios. Beleza. Pode ter seu trabalho no campo, seu negócio, pode ter tudo. Mas na hora do banquete, você tem que parar. Eu posso traduzir para você essa parábola da seguinte maneira: o dia de domingo, o dia do Senhor, ou qualquer dia da semana, aí na tua comunidade vai ter a Santa Missa, e você vai para o campo, e você vai para os seus negócios, e você não vai para esse banquete de Deus. A mesa está farta para a gente saciar nossa fome espiritual, e muitos católicos acabam deixando Jesus, o Rei, sozinho. E o Pai vai, porque este Pai é Deus que nos criou. O Filho que fala, essa é uma metáfora sendo usada, é Jesus. Então, Jesus está oferecendo um banquete para nós. E nós muitas vezes estamos rejeitando. Isso é uma coisa perigosa. Então, Deus está chamando, e tem muita gente que responde: Senhor, agora eu não posso, deixe para depois, quem sabe amanhã, talvez, né? E Deus continua chamando, Deus continua insistindo com a gente. Então, claro que Deus não, ele respeita a nossa liberdade. Lembra, semana passada eu falei aqui muito sobre a liberdade. A liberdade é Nossa Senhora diz, é um grande tesouro, ela chama de grande tesouro. Mas eu digo que a liberdade pode se tornar, pode, não estou dizendo que é, tá? Pode se tornar uma grande desgraça na vida da gente. Como, Pedro Regis? Quando você e eu não usamos ela de forma correta. A liberdade foi dada por Deus para a gente ser livre. Nossa Senhora diz: vós tendes liberdade, vós sois livres para servirdes ao Senhor. Mas, às vezes, a gente usa a liberdade de forma errada, ao invés de servir a Deus, estamos servindo ao bicho do pé queimado. Aí é que está o perigo. Então, Deus, que é amor, misericórdia, está convidando, mas ele respeita, ele espera a nossa resposta, usando a nossa liberdade, uma resposta livre, consciente e com amor. Deus está chamando: eis-me aqui, Senhor. O grande perigo, né, é as pessoas acabam se acostumando, né, com o convite. Deus está chamando todo dia, tem gente que acaba se acostumando e acaba relaxando e não vai mesmo, né? Porque a gente não corre o risco de não ser chamado. Deus sempre chama. O problema é que, às vezes, a gente usa a liberdade e acaba abusando, né, da bondade de Deus. Não podemos fazer isso. Então, essa parábola traz uma advertência, porque fala de um homem que entrou no banquete sem as vestes adequadas. Então, essa roupa, essa veste representa aquela vida transformada pela graça de Deus, manifestada no amor,
na conversão, nas boas ações. Não basta a gente aceitar o convite, é necessário permitir que esse encontro com o Senhor possa transformar nossa vida. Então a gente precisa testemunhar de forma muito concreta o amor de Deus na pessoa do próximo. Nossa Senhora nos chama para isso. Então aqui a gente pode entender que para se aproximar deste banquete, nós precisamos estar com trajes adequados, ou seja, revestidos da graça de Deus. Se você não está revestido da graça de Deus, se a alma está na sujeira, se há uma sujeira na alma, nós não estamos revestidos na graça. E por isso é que a gente precisa, ao ser convidado para estar na presença de Jesus na Eucaristia, estar com traje adequado. Esse traje adequado, não faça leitura como roupa. Claro que a roupa também tem que ser adequada, né? Tem gente que vai com suas para a praia, mas eu estou falando da graça de Deus que é revestida em nossa alma. Então, toda vez que você vai a este banquete, que é a Santa Missa, a Eucaristia, eu faço essa leitura para você. Você e eu precisamos estar com vestes adequadas, ou seja, revestido da graça de Deus. Então, lá no meio do banquete, tinha um fulano que estava com um traje meio esculhambado, ou seja, estava sujo de pecado. E aí, o dono da festa, o rei, mandou amarrar o caba e jogar para fora. É assim que vai acontecer conosco, se a gente também não mudar de vida, se a gente não se converter, se a gente não fazer aquilo que Deus quer, que Nossa Senhora está nos chamando. Aí a decisão é nossa. A liberdade nós temos. Então, essa veste nupcial, a gente não consegue conquistar comprando em loja. Não, porque isso aqui é o sentido espiritual. A parábola é no sentido espiritual. Então, não é com o esforço humano, é a graça de Deus. A graça recebida no batismo. É a graça acolhida no chamado, naquela pregação daquele padre da paróquia da gente. No chamado através de Nossa Senhora, através dessa reflexão que eu, leigo, pecador igual a você, estou aqui tentando, né, ajudar a entender o Evangelho. Claro que você vai encontrar padres e até leigos aí que entendem melhor do que eu, porque estudaram. Eu não estudei, mas eu aprendi com a vida, com padres bons e, sobretudo, com Nossa Senhora de Anguera. Então, vamos pedir a Nossa Senhora a graça de estar revestidos com as vestes espirituais, ou seja, na graça de Deus. Vamos pedir a graça de abandonar o mal, o pecado, procurar nos reconciliar, perdoar quem nos ofende, buscar estar revestido dos sacramentos que Cristo deixou na sua igreja, sobretudo confissão e Eucaristia. Jesus está dizendo no Evangelho, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, eu vou fazer uma outra leitura aqui, viu? A ousadia de fazer outra leitura para te ajudar a entender. Muitos são os chamados, poucos são aqueles que se fazem os escolhidos. Porque, na verdade, eu não acredito que Jesus queira escolher poucos. Jesus quer escolher o máximo. Mas, infelizmente, o máximo não vai. Vai sempre o mínimo. Mesmo assim, ele abre a porta para acolher aqueles que querem. Então, que Jesus abra a porta hoje para nós, né? Para que a gente possa entrar. Que a gente possa ser escolhido ou nos fazermos escolhidos. Porque aqueles que respondem ao chamado de Jesus, com sinceridade, com fé, está permitindo que Deus transforme a sua vida, transforme o seu coração. Então, Jesus está de braços abertos nos esperando, Nossa Senhora diz. Então, vamos pensar se a gente tem colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida ou a gente está cheio de desculpa, com preocupação, com isso, com aquilo, com trabalho.
sabe? E será que nós estamos usando a veste da caridade, do perdão, da humildade? Porque o banquete está preparado. A porta das nossas igrejas continua aberta. O convite foi dirigido para mim, para você, para todos nós. Fomos escolhidos, porque fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus e o Senhor nos chama. Jesus, ele está convidando a mim e a você para um banquete. Vamos pedir a graça da gente poder ir ao encontro dele, viu? Que Nossa Senhora abençoe, o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Deixa eu parar, que já passou 16 minutos. Um santo abençoado dia para você. Se você gostou dessa reflexão, manda ela aí para 5 pessoas do seu grupo do WhatsApp, ou para 5 grupos. Quem sabe alguém escuta e vai ser tocado pela graça de Deus. Precisamos estar revestidos com a veste especial, espiritual, que a gente só ganha estando na graça de Deus. Aí você pode entrar no banquete e comer as maravilhas que Jesus está oferecendo. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Quer se tornar um apoiador? Aí na tela tem a forma de você ajudar. Deus recompense você com o céu. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. Até daqui a pouco, se Deus quiser.